Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em seu coração. Hoje nós estamos na lição de número 11, 17 de março de 2024. Algo muito forte o Senhor tem para nossas vidas através dessa lição, né, irmãos? Lembrando que nós seguimos a CPAD, né? Lições bíblicas, e nós estamos na penúltima, né? Na antepenúltima, na verdade, lição. Faltam só mais 2 lições após esta para terminar. Espero que você tenha aprendido, entendido alguma coisa, tenha melhorado o seu foco aí nos dias de culto, né? Então, em nome de Jesus, vamos iniciar a nossa aula. Começa assim, ó. Lição 11, 17 de março de 2024. O tema é o culto da igreja cristã. Meus amados, vocês já repararam que o culto tem mudado no decorrer dos anos? Já observou isso? Que não é mais a mesma coisa, não é mais a liturgia. Isso aí tem a ver com questões espirituais, tá? Não posso falar tudo aqui porque senão fica muito longo o vídeo, mas no decorrer dos vídeos nós vamos falando e conforme Deus vai nos permitindo, nós vamos entendendo melhor. Olha o texto áureo que diz: que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aqui o apóstolo Paulo já nos chega nos dando um ensinamento, né? Que no culto há várias formas de adorar a Deus e cultuar, mas que tudo seja feito para edificar. Ou seja, o culto não é feito para jogar indireta, não é feito para revelar algumas coisas da vida do outro, envergonhar. O culto é feito para edificação, né? Para que as pessoas saiam dali cheias de Deus, com desejo de voltar a cultuar o Senhor e glorificar o nome dele. A verdade prática diz assim, ó: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então, quando nós vamos ao culto, né, a adorar a Deus, nós estamos ali com um objetivo: é de agradecer, é de louvar, é bendizer o nome dele, testemunhar as coisas que Deus tem feito em nossas vidas. E todo culto tem que ter um propósito, irmão. Quando nós vamos cultuar a Deus, nós vamos com um propósito no coração e crendo que ele é o Deus poderoso e digno de toda honra. A introdução diz assim, ó: nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene, ou seja, uma coisa séria. Assim, também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E, por último, mostraremos que todo culto também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica da dinâmica pentecostal. Veja bem, irmão, em tudo que nós vamos fazer tem um ritual. Por exemplo, você acorda, né? Muitos agradecem, muitos se espreguiçam. Mas qual é o seu ritual do dia? Escovar os dentes, tomar um café, uns vão trabalhar, outros trabalham em casa. Mas há um ritual. Então o culto não é diferente. Entendeu? Muito difícil você ver um culto chegar assim, ó, começamos o culto agora, vamos ouvir a palavra. Não, é uma oração, uma leitura bíblica, cânticos, aí depois vem a palavra. Então tem um ritual, tem a forma correta de se fazer, né? Tópico 1 aí, a natureza do culto. O número 1 do tópico 1, culto como serviço a Deus. Na Bíblia, presta atenção, na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo e, em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração do contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam, isto é, cultuavam o Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Meus amados, aqui nós começamos a entender que muita gente está cultuando de forma errada, porque está indo para o culto para receber.
quando na verdade você vai para o culto para dar, para oferecer ao Senhor. Então isso é muito importante nós entendermos. O culto é uma forma de oferecer a Deus, de servidão a Deus. O que faz com que as coisas aconteçam no mundo espiritual é o que você faz antes do culto, a adoração, a forma que você se entrega, como é o seu dia a dia. O culto ali é um momento de você entregar tudo que você tem feito para a glória de Deus. Então tem muita gente confundindo o culto a Deus. Eu estou indo lá para receber. Não, você está indo lá para entregar. Está indo lá para entregar a sua adoração, seu louvor, sua submissão. Está indo lá para testemunhar, para mostrar que você é servo de Deus. E observe que quando a gente presta um serviço decente a Deus, Ele nunca vai dever nada a ninguém. Então muita coisa não está acontecendo na vida das pessoas porque as pessoas não estão se entregando de fato para Deus, de coração, dando o seu melhor. Entenda isso. Quando você entender que você pode dar o melhor para Deus, dê, que você não vai perder nada com isso. Você não vai perder nada. Deus vai te abençoar grandemente. Número 2, tópico 1. O culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído, olha só, destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe os princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos a Bíblia no parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente, com ordem. Nesse texto temos os termos gregos, traduzindo como decentemente e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, olha só a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Ou seja, não é de qualquer jeito, porque Deus não é qualquer um. Você não pode simplesmente achar que vai para o culto e vai andar e vai fazer e as coisas vão acontecer de qualquer forma. Não é. Deus deixou parâmetros, Deus deixou normas, Deus deixou regras na Bíblia para nós podermos chegar à estatura de varão perfeito. Por isso que tem a oração, o jejum, a palavra, tem a busca. Por isso que ele fala dos montes. Então tem um padrão a ser seguido. E a igreja em si, o culto tem que ter um padrão. Só que hoje o que está acontecendo? Está polarizando um entendimento de que cultuar o Deus vivo é falar em línguas, né? Como é que fala? É gritar, é pular, sentir o poder de Deus, mas não aprendeu nada. Continua em casa xingando, continua em casa maltratando a esposa, maltratando o marido, os filhos, tudo desobediente. Então cultuar a Deus é racional, é você entender o que Deus quer para você. Então é muito importante a ordem e a decência, né? E aí nós entramos por um leque muito grande, que não temos tempo para argumentar aqui. Mas se você observar, o culto de Deus é santo, acima de tudo ele é santo. A lição vai falar sobre isso, né? Não tem santidade se não tiver ordem e decência. Então isso é muito preocupante. Eu não sei que você se me assiste, se você visita a igreja, se você é cristão, se você faz parte de uma igreja. Você tem que observar isso, se tem ordem e decência, né? Se enquanto o culto pessoas estão no celular, se enquanto no culto as pessoas estão conversando, isso tudo tira, isso se chama espírito de distração. E o inimigo usa dessas artimanhas para tirar a palavra, para tirar algo do seu coração. Mateus 13 diz o quê? Que o Senhor Jesus pregando lançou sementes, mas alguns receberam a semente e ficou na superfície do coração. Veio a ave de rapina, que é Satanás, e roubou a palavra. Por isso que tem muita gente que não entende o culto, não entende o propósito, porque está sendo a palavra roubada. Então nós temos que ter ordem e decência, e começa com nós, conosco, né, na verdade, né? Comigo e com você. Se nós começarmos a praticar isso, automaticamente nós vamos influenciar outras pessoas. Então é necessário ter ordem e decência. Número 3 do tópico 1 diz assim, ó, o culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava do Antigo Testamento.
Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto. Olha só que coisa importante. Então quer dizer que a vida do crente, ela está envolvida com a forma que ele cultua Deus. Olha como já pega muita gente aqui. Por isso que você vê gente que não consegue ficar calado enquanto o outro fala. Por isso que você vê gente que não aceita verdades ditas pela Bíblia. Por quê? Porque o culto dele é uma bagunça. Ele entrega para Deus de qualquer jeito. Ele faz de qualquer jeito. Então ele acredita no que ele quer. Você vai pregar, vai falar, vai ensinar, mas não vai ter adiantando nada. Está jogando pérola aos porcos. Então a vida do crente está envolto do culto. Se no culto ele é ensinado a manter-se em disciplina, se no culto ele é ensinado a manter-se em silêncio, se no culto na hora da palavra ele não anda, na hora do louvor ele adora, ele não fica olhando para fulano, para Bertano, que a casa de Deus não virou um local de disse-me disse, tudo isso faz parte do seu culto, e isso você vai levar para fora da igreja. Então é muito importante isso. Olha só. Por outro lado, o Novo Testamento também põe que destaque o viver na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. A igreja em si tem muitos talentos, né? Pregadores, cantores, pessoas que são vocacionadas para o ministério, ornamentação, cuidar da igreja, cuidar de casais, muitos. Só que essas mesmas pessoas, elas não conseguem viver uma vida pautada naquilo que elas foram chamadas. Aí se torna algo muito complexo, né? Porque se lidera pelo exemplo, né? Se lidera pelo exemplo. Isso é muito importante, né? Nós darmos o exemplo para podermos então aí exercermos a função. O tópico 2 do número 1 diz assim: o propósito do culto. 1. Glorificar Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é, pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Cristocêntrico é que tem Cristo como centro. Antropocêntrico vem de antropologia, que é o quê? Que é o homem no centro, tá? Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e o eterno sumo sacerdote. Se Deus não é celebrado, se Ele não é glorificado, então o culto perdeu seu real sentido. O sentido do culto é o quê? Glorificar o nome de Deus, com seu testemunho, com sua vida, com seu estilo de vida. Tem algo aqui que o autor colocou que diz assim, ó: assim o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Muita gente erra quando fala assim, e a cantada até louvor, né? Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Como é que você vai saber se alguém é alguma coisa se ele não fizer nada? Olha que pergunta boa, né? Como é que você vai falar, dizer, revelar algo de alguém se você só adora pelo que ele é? É meio complicado e se torna até uma frase um pouco hipócrita, porque eu adoro a Deus pelo que Ele faz na minha vida, porque quando Ele faz na minha vida, automaticamente Ele se identifica e se mostra o que Ele é. Então eu não adoro Ele só pelo que Ele é, eu adoro Ele pelo que Ele faz, porque o que Ele está fazendo está mostrando o que Ele é. Porque uma pessoa que tem uma vida fora da presença de Deus, o ímpio, faz tudo que é errado: prostituição, mentira, morte, adultério e tantas outras coisas. Então ele é aquilo porque ele faz aquilo outro. Então a gente sabe quem é a pessoa pela atitude dela. Então, igualmente com Deus, eu o adoro pelo que Ele faz, porque assim Ele se revela de fato quem Ele é. Depois que Ele faz, Ele me mostra o seu caráter, aí eu passo a adorar pelo que Ele é, porque Ele já fez algo pela minha e por sua vida. Então é importante nós termos cuidado com essas letras que nos tornam hipócritas, né? Nós nos tornamos pessoas hipócritas, porque a gente fala, só adoro Deus pelo que Ele é. Mas o que é que Ele é? Ele é um Deus poderoso. O que é que Ele já fez na sua vida? Isso, então Ele se adora aí pelo que Ele fez e agora Ele se revelou como Ele é, tá? Então nós adoramos a Deus na sua totalidade, não só em parte.
Número 2 do tópico 2 diz assim, ó: quando não se cultua Deus? De fato, há cultos que não cultuam Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Lição passada. Era como se dissesse: o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto o que eles estavam fazendo. Não naquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões evernizadas para se parecerem com o culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar Deus. Você vai entrar na internet, se você visitar alguns locais, você vai se horrorizar. Se você ler um pouquinho a Bíblia, não precisa você ser professor de teologia, se você ler um pouquinho a Bíblia, se você buscar o Espírito Santo, você vai ver que tem cultos que não são cultos a Deus. Pode ser tudo, mesmo chamar de cultos, principalmente a Deus, né? Porque a palavra só tem 5 minutos, né? É louvor, é testemunho, né? Testemunho mesmo, tá ouvindo errado? Testemunho. É que aconteceu isso, é que aconteceu aquilo, é que alguém que estava me perseguindo, Deus já bateu. É sempre algo que vai destruindo. E nós lemos no início da lição que o culto é para edificação. Não é para você ter a sua oportunidade e entrar lá e falar que a vizinha está fazendo isso contigo, que fulano, todo mundo é perseguido, irmão. Todo mundo sofre. Você tem que glorificar a Deus. Quando tiver a oportunidade de glorificar, glorifica o nome dele. Está sofrendo perseguição, está sofrendo uma luta, está sofrendo um embate, deixa para falar sobre esse assunto quando você vencer no nome de Jesus. Aí quando você vencer, você dá o testemunho. Sim, irmãos, eu passava por essa situação há muitos anos, mas Deus me deu a vitória e hoje eu estou aqui para glorificar o nome dele. Eu sofria isso, daquilo outro, por alguém, por fulano, e hoje Deus me deu a vitória edifica. Então, os cultos hoje não estão mais cristocêntricos, estão centrados no homem. É um homem que revela, é um homem que tem unção, é um homem que isso. Não é o que Cristo faz. Você pode observar que a maioria dos cultos que você ouve aí das mídias, de muitas mídias, fala de tudo que o homem faz, mas pouco do que Cristo realiza. E isso é um perigo para nossas vidas espirituais. Por quê? Porque vai matando as pessoas automaticamente. E detalhe, se você acompanhar, você acaba achando que isso é verdade. Cultos que são 2 horas de revelação, de falando, mas pouco da palavra de Deus. Cultos que nem mostram, igreja que nem mostra o momento da palavra, porque não tem ibope, né? Mas é a palavra que liberta. Por isso que o canal é chamado Vida de Profeta, palavra que liberta. João 1:1. E o verbo era Deus, que era a palavra de Deus. Então, entenda que é muito importante. Eu tenho um vídeo explicando aí o que é um profeta. O profeta não é aquele que dá revelação ou visão, não, irmão. O profeta é aquele que revela a palavra de Deus, que ensina, que mostra. Esse é o verdadeiro profeta. Em toda a história de Israel, se você observar, Deus levantava os profetas, não era para dar revelação. Olha, irmão, você vai fazer isso, olha, eu vejo aquilo. Eu acredito que Deus tem o poder de responder a oração e aliviar o coração de muita gente. Mas, acima de tudo, ele dá credibilidade para a sua palavra. Então, os profetas eram aqueles que traziam o povo ao entendimento da sua palavra. Olha Jeremias, olha Elias, olha Eliseu, olha Moisés, olha os homens de Deus, os profetas de verdade. O que é que eles faziam? Faziam que as pessoas dependessem de Deus e da sua palavra, não que dependessem do que ele revelava. Deus revelava. Deus falava. Deus tem o poder de falar: ó, irmã, Deus manda te dizer que essa situação você está vivendo assim. Você vai... Acredito piamente na Bíblia, mas acima de tudo na palavra. Porque às vezes você está precisando de uma resposta, Deus traz a resposta, mas você não muda a sua vida, você não muda o seu conceito, você não muda a sua visão acerca do reino de Deus. Aí está na igreja caminhando a passos largos para longe de Deus. E não é isso que eu quero com esse canal, não é isso que eu quero com esses ensinamentos. Eu quero fazer com que você dependa de Deus. Eu quero que você dependa da palavra. Quero sim que você curta, compartilhe o vídeo, ouça as mensagens, mas acima de tudo você entenda que é Deus que faz na sua vida e Deus faz através de pessoas. Eu quero ser esse canal que faz com que você possa se aproximar de Deus e o nome dele seja toda honra e toda glória seja dado no nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então. É para glorificar Deus o culto, não é para edificar situações vãs, né? Vamos lá. Número 3, edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar edificação. O verbo grego, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento.
Enquanto o substantivo, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Veja bem, assim aquele que fala em línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo, que não está sendo feito. É por isso que muita gente confunde as coisas, né? Quando eu falo em línguas, irmãos, eu falo em línguas para minha edificação. Eu me edifico. É por isso que o apóstolo nos ensina, olha, quando for falar em línguas, fale baixo. Caso for falar alto, que haja intérprete para que toda a igreja saiba. Então quer dizer que aqueles pregadores, os pastores que quando estão ministrando, que falam em língua estranha, que dão uma rajada de língua, estão errados? É claro que não. Claro que não. Talvez ali ele está entrando numa batalha espiritual que ele está se edificando. Mas quando Paulo fala acerca disso aqui, é quando as pessoas querem se aparecer com os dons. Quando as pessoas querem, sabe o quê? Dizer, olha, eu falo em línguas. Olha como eu tenho um poder de Deus. Olha como eu sou diferenciado. Isso aí é ego. E Deus sabe quem está agindo por ego e quem está agindo por edificação da igreja. Tá? Porque quando é edificação da igreja, há a interpretação. Então isso é muito importante para nós sabermos e não ficarmos criticando muitas vezes o irmão que fala em línguas. Porque tem pessoas que às vezes estão recebendo algo de Deus e está na batalha espiritual. E a Bíblia diz, o falar em línguas edifica quem fala, mas não traz edificação para quem ouve. Quando você ora, você que recebeu o dom de línguas, tá? Você recebeu o dom de línguas, você pode orar em línguas, você está se edificando. E Deus já deu o dom para outra pessoa para interpretação. Tanto Deus também pode ter dado o dom de interpretação para quem falou e interpretar. Então tudo isso tem que ser visto com cuidado para não entrarmos no pecado de ficar apontando para os irmãos, amém? Número 3, tópico 3 é a liturgia do culto. Número 1, a exposição da Bíblia. Diz assim, o movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. Olha só, o Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério, ou seja, a palavra de Deus era a base, né? Não era a revelação, a visão, não era a palavra de Deus que era a base. Continuando aí, diz assim, encontramos esse mesmo apóstolo era a base do seu ministério. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, instrução, como uma das necessidades da igreja. Encontramos esse mesmo apóstolo juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo, expondo as Escrituras. Ou seja, a maior preocupação do líder tem que ser expor as Escrituras, explicar, explanar, fazer uma pregação expositiva, onde é a palavra que é o centro, que a pessoa vai mergulhar, vai ter anseio de aprender mais da palavra, né? Só que está surgindo uma geração que não está preocupado muito com a palavra, não tem revelação, tem visão, Deus fala através dele, né? Se não tiver revelação, o culto não serve, né? Tipo assim, agora já chegamos a um nível de ter oportunidade para alguém que teve revelação. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Não está na Bíblia. Alguém teve uma revelação da parte do Senhor? Como assim? Quem tem revelação da parte do Senhor, o Senhor faz todo mundo calar para ouvir Ele falar. Nós somos obrigados a baixar a cabeça e ouvir Deus falar. Que Ele tem um poder. E é testificado por nosso espírito, que é Deus falando na boca daquele homem ou daquela mulher. Então, oportunidade para quem teve visão e revelação é algo que está em desconformidade com a palavra de Deus. Porém, alguns líderes têm essa prática, né? E aí cada um
vê o que é melhor, o que acha melhor. Estou aqui só expondo a minha opinião e dizendo que, mediante a palavra de Deus, nós não temos base para esse tipo de atitude. Porém, vamos dando continuidade aí. Diz assim, ó: a adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A palavra salmo, usada nesse texto, traduz o grego e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. Lembrando que o livro de Salmos é um livro de hinos, tá? De louvores, de cânticos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito que se reuniam para adorar. Gente, você não consegue se encher do Espírito Santo só numa hora e meia ou 2 horas de culto. Vocês não entenderam isso ainda, as pessoas não compreenderam isso ainda. Vou para a igreja para me encher do Espírito Santo. Você não vai se encher do Espírito Santo em 1 hora e meia, 2 horas de culto. Ali você vai entregar a adoração, você vai ter comunhão com os irmãos. Ali você vai sentir a presença, vai ouvir a palavra, mas para você se encher, vai ser no decorrer do dia. Vai ser no seu ato de oração, de gratidão, de perdão, na sua empatia. É no dia a dia. Você vai ficar cheio do Espírito Santo. E aí o Senhor vai fazer maravilhas através da sua vida. Então tem muitas pessoas que estão confundindo as coisas e estão se atrapalhando. Entenda isso. Vamos lá, número 3. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal, William W. Mays, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais de acordo com ele. Desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Ou seja, as pessoas estavam ali alegres, felizes e faziam essa demonstração através de glórias, aleluias. Para quê? Para que o nome de Deus seja exaltado. Mas ali eles tinham o quê? Estavam sensíveis ao Espírito Santo, suas práticas diárias. Santidade, busca, renúncia. E com isso mais à frente. Há uma conclusão que diz: nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um movimento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo de Deus. Independentemente da classe, independentemente da cor, independente do título, das normas, independentemente da função, quem está diante dirigindo o culto tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Um dos principais alvos de nossa vida para ir na casa de Deus, para ir no culto, é orar e agradecer o nome do Senhor. Então, que em nome de Jesus, se seu culto não está indo conformidade a essa lição, que nós estudamos, ore a Deus, não critique, não coloque nada no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Ore a Deus, peça ao Senhor para te dar uma estratégia para você melhorar esse culto e tenha certeza que muitas almas vão ser salvas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero orar por sua vida, quero agradecer o nome do Senhor, que nossos cultos venham ser cultos realmente voltados para a celebração e glorificação do nome de Jesus, sejam cultos cristocêntricos, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, quero orar por você. Senhor, a Ti entregamos, Pai, esses momentos que passamos aqui estudando a Sua Palavra, Deus. Senhor, queremos interceder por nossa igreja, pela igreja do Senhor, Pai, que está sobre essa terra, que os cultos sejam cultos voltados para a Sua glória, para o Seu louvor e para o Seu nome, Pai. Que em nome de Jesus caia por terra todo espírito de distração, todo espírito que é contrário à Sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos em tudo, Senhor, para que seja feito e tudo seja feito para a honra e glória do Seu nome. É isso que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus possa te abençoar. Obrigado por sua atenção, que você possa curtir, compartilhar esse vídeo, que na aula de domingo aí você possa estar bem atento aí e participativo, e tenha certeza absoluta que Deus grandes coisas quer fazer através dessa vida. Que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra na tábua de seus corações.